Podcast é uma produção original Cansei de Ser Pop. Informação, arte e entretenimento. Fala com os Dais do Pop, tá começando mais um CSPcast e hoje a gente vai conversar com o cantor Rafael Summers, que tá lançando seu EP Cortex. Eu quero lembrar vocês, já de antemão, aqueles nossos recados. Acesse nosso site, canseideserpop.com, onde tem todas as informações, inclusive essa entrevista. Nós estamos em todas as redes sociais como Cansei de Ser Pop e também na loja da Shopee do Cansei de Ser Pop, onde você encontra diversos artigos de colecionador, livros, CDs, camisas, vários itens para você aí que é fã e que adora cultura pop. Então agora bora conferir essa entrevista super legal. Bom, Rafa, primeiro eu quero te agradecer muito por estar aqui hoje, por conversar com a gente. A gente sabe que é meio complicado parar um pouco para, deixa eu reservar um tempo para isso, porque a gente tem muita demanda. Você tem 24 anos, está começando sua carreira musical com o pé direito, porque eu escutei o seu EP, que é incrível, né? De antemão. Já fica aí um grande parabéns pelo seu trabalho. E por também assinar o contrato, né, com a Angora Music, que é uma gravadora que já está aí no mercado, também uma ascensão bem bacana. Então você está entrando com o pé direito na indústria musical. Eu quero começar bem do início mesmo. Como que o Rafael introduziu a arte em todos os parâmetros, quando eu digo arte, não só a música, na sua vida? Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui também, porque é um prazer falar com você, assim, conhecer você através do vídeo aqui ao vivo. O Cansei de Ser Pop é um canal assim que eu já acompanho há muito tempo. Eu gosto muito das pautas, eu gosto dos reels, eu gosto do conteúdo que você faz sobre música pop, sobre cultura pop, mas de uma maneira super divertida. Então, obrigado mesmo por você ter aceitado aí conversar com a gente. Foi uma surpresa, assim, muito feliz, assim. A gente gostou muito quando a gente recebeu a oportunidade de estar aqui. E, assim, respondendo sua pergunta agora, eu acho que essa vontade de querer saber mais sobre arte, de querer fazer arte, de tentar coisas diferentes que, teoricamente, não é uma coisa que todo mundo faz, assim, né? Geralmente a gente é tão levado para um lado, assim, a infância, durante a nossa infância as pessoas vão empurrando a gente para carreiras mais, digamos assim, comuns, formais. E quando você decide fazer arte, é meio que um desafio, assim, acho que não só para você, mas para todo mundo ao seu redor, assim, né? Eu acho que essa brincadeira toda, ela começou quando eu era bem pequeno, e eu devo muito isso, assim, à minha tia. Eu tenho uma tia que ela é muito próxima minha, e teve uma época que a gente morou juntos, assim, morou eu, minha mãe, ela, minha avó ali na mesma casa, e ela sempre foi uma pessoa que consumia muito música, filmes, entretenimento de uma forma geral, né? E por conta dela estar ali, eu ter muito contato com ela, eu comecei a consumir também junto, meio que por osmose, sabe? Então foi assim, ela tinha uma coleção enorme de CDs, que tinha de Britney Spears, Madonna, até Iron Maiden e música nacional, Zezé de Camargo, assim, Elvis Presley, tudo que você imaginar ela tinha de coleção, assim, ela era uma fã de música de uma forma geral, assim. Então, vira e mexe, eu pegava ali um CD daquela estante e falava, eu quero conhecer essa pessoa. E eu ia lá, ouvir essa pessoa, aí gostava das músicas. Isso foi me acumulando, até o ponto que eu acho que eu comecei a querer buscar as minhas próprias referências. Eu tinha as que ela me passou, mas eu queria achar as minhas. E aí eu comecei a assistir MTV, assistir canais de música, assistir as séries que eu gostava. E isso tudo eu comecei a achar, sabe, assim, identidade, assim, comecei a achar os meus artistas para somar com aqueles que eu já tinha sido apresentado antes e tal. E aí aquilo começou a crescer, e aí chegou uma hora que eu acho que eu olhei e falei, nossa, eu quero fazer isso também. Eu quero, sabe, eu quero seguir essa mesma trajetória, assim, eu quero que isso aconteça comigo também. Eu quero gravar um clipe, eu quero cantar, eu quero ver um palco com pessoas me olhando. E aí eu acho que a primeira parada disso tudo foi no teatro. Eu fiz teatro, eu me formei em teatro. Quando eu falei que eu queria fazer, a gente começou pelo teatro. Foi a primeira coisa que eu falei para os meus pais até que eu queria fazer. Minha mãe super me ajudou também a procurar essas escolas, procurar esses cursos. Fiz o teatro, gostei muito. E estava super feliz, né? Uma área que eu realmente gosto. Mas eu olhava e falava, tá, mas eu ainda quero falar mais coisas que eu não tenho muita liberdade para falar como um personagem. Eu quero ser mais eu, assim. E eu tô sentindo falta, acho que, de música. E aí aquilo começou a crescer. E aí eu falei, agora eu não vou querer mais fazer teatro, vou querer explorar um pouco mais o mundo da música. E aí, de lá pra frente, foi uma jornada, assim, que não parou nunca mais. Porque aí, aquela coisa, começo a fazer violão, começo a fazer isso. Aí comecei a ver que instrumento eu gostava deles, mas eu precisava da minha voz, eu queria falar, eu queria me comunicar.
foi fazer aula de canto, fiz aula de canto, não sei o que e tal. Aí uma coisa foi puxando a outra e chegamos aqui, né? Foi um caminho, assim, que a gente não tinha muita noção de onde ia dar, mas a gente foi indo, sem olhar para trás, só acreditando mesmo que uma hora ia acontecer, sabe? Sim. E então a sua inspiração dentro da família, assim, a sua referência foi a sua tia, mas você tem dentro da sua família outros artistas, instrumentistas, talvez não profissionais? A minha família é cheia de artistas. Minha avó, ela é enfermeira e é professora de dança desde que eu era criança. Então, eu virei adolescente, a primeira coisa que eu estava fazendo era me profissionalizando em balé clássico, mesmo sabendo que eu precisava, né, precisava ter uma profissão formal, porque chega uma hora que a gente mesmo percebe que não tem como lidar só com uma coisa dentro de um sistema tão grande. Mas dentro da sua família tem outros artistas também? Tem pessoas que tocam instrumentos, sim, na minha família. Não são pessoas que eu, assim, tenho uma grande proximidade, que eu convivo o tempo inteiro, como era o caso da minha tia, mas são pessoas que eu, né, A música circulava ali, né? E tem pessoas que tocam, sim. Mas é engraçado, porque a minha família, ela... não sei exatamente explicar porquê, assim, mas a minha família, ela sempre foi bem musical. Então, assim, era comum, por exemplo, eu lembro que minha avó, por exemplo, é uma pessoa que ela nem é tão ligada em música, assim, mas minha avó gostava de ficar cantando em casa, assim, tá lavando louça, tá cantando, sabe, assim. E, tem festa de família, pela maior parte deles serem imigrantes, eles têm músicas lá da Europa, de Portugal, e eles se juntam, eles gostam de cantar aquelas músicas. Então, assim, eles têm essas coisas, assim, que eu acho que tava ali no nosso DNA. O universo da arte também, né? Mas eu acho que eles levavam como um passatempo, uma diversão, sei lá, uma saudade de coisas que eles aprenderam, que eles viveram. Aí eu acho que, sei lá, com exceção de mim, assim, deve ter uns outros dois aí que falaram, não, eu acho que isso daí dá pra gente ir um pouquinho mais além, sabe? A gente pode cantar sem ser na festa de família, sabe? Vamos levar isso um pouco mais profissional. Mas tem totalmente isso que você falou também. Já passei por essa fase de encarar as coisas de uma outra forma e ter que buscar outras alternativas de formas que eu tivesse um emprego mais fixo, um emprego que me desse uma estabilidade maior. Acho que isso faz parte da jornada de todos os artistas que estão começando. Grandes nomes da música hoje começaram assim. Então, eu acho que isso também é até um orgulho. A Lineker mesmo, eu vejo ela hoje, eu vi anteontem ela no Roda Viva, dando entrevista, eu falei, meu Deus, olha onde essa mulher chegou. E eu lembro dela lá fazendo um show, ela era operadora de telemarketing, olha como que, né? Então, tá na bagagem do artista também, essa jornada né, que vem aí, que traz a sua inspiração, que traz as suas motivações. Eu vejo a música muito como um empreendedorismo, assim, sabe? Então, por exemplo, é como se a gente estivesse abrindo uma empresa, sabe? Então, assim, para você abrir empresa, você também precisa financiar essa empresa, né? Então, quando você está ali naquele começo, que inclusive é onde eu ainda considero minha carreira atual, assim, é importante que a gente busque outras coisas para a gente alimentar aquilo e fazer aquilo crescer, né? Já que você falou um pouco dessa coisa da indústria, né? Porque é uma carreira, tem um investimento, é um empreendimento. Gravar uma música, por mais que hoje a gente saiba que Billie Eilish, qualquer outra pessoa consegue dentro de um quarto gravar um EP, um álbum inteiro e ganhar uma grande premiação da indústria como um Grammy, mas a gente sabe que também não é assim, aquela coisa tão fácil. Como que você lida com essa questão de tenho que ter essa postura como artista, tenho que calcular os meus empreendimentos, tenho que ver como eu vou ter o retorno para financiar esse vídeo. E eu acho muito legal a gente trazer isso aqui, e não de forma leviana, de forma boba, porque antes do retorno tem um investimento muito alto. Então, a gente faz aqui assim, o possível para a gente controlar esses gastos, então ter uma noção. Eu gosto de... Se eu vou lançar alguma coisa, eu gosto de que aquilo esteja muito bem planejado e organizado. Eu não gosto de fazer uma coisa assim, vamos lançar para ver onde vai dar, depois a gente investe nisso, depois a gente investe naquilo. Então, antes de lançar, existe todo um planejamento, sabe? A gente pega e fala, pô, tá bom, a gente vai lançar essa música, ok. O que eu preciso fazer? Essa música vai ser um single, ela tem um potencial, né, mais radiofônico ou algo assim? Tem. Então tá bom. Então vamos fazer um clipe, vamos atrás disso. A gente está, inclusive, começando os preparativos para o segundo EP que a gente vai lançar agora em 2023. E a gente está nessa fase de discutir ideias e ver. A minha, assim, é aquilo, a gente tem dentro da gente tantas metas, né? E a gente quer fazer tanta coisa
que, assim, se fosse por vontade mesmo, se dependesse apenas da minha vontade, a gente montava 500 mil vídeos e fazia 500 mil apresentações e fazia um monte de Sim. coisa acontecer. Mas a gente tem que ter aquela parte mais na realidade ali e falar, tá, isso cabe, isso não cabe agora, mas talvez um dia vai, né, vai chegar lá e a gente vai conseguir fazer isso sair do papel. Então a gente planeja muito bem isso. Eu tenho até sorte de 2 fatores, assim, que são bem essenciais, assim. Primeiro que eu tenho ali um suporte da minha família sempre me ajudou no que eles podem, sei lá, preciso só de ajuda para comprar tal coisa, preciso de um equipamento, preciso gravar um vídeo, vocês podem me ajudar? O que eles podem fazer, eles fazem. Tem essa parte também que eu corro atrás, eu faço outras coisas por fora para financiar esses projetos. Mas eu tive muita sorte porque, assim, desde que eu fiz o primeiro EP e que a gente conseguiu um contrato com uma gravadora, eu sempre percebi que não tinha sido tão simples assim eu chegar até eles, entendeu? Foi um caminho para conseguir isso tudo e movimentar tudo isso na minha vida. Então, por valorizar essa oportunidade até, né, de estar ali, de estar fazendo minha música, de estar fazendo isso sair para o mundo, eu pensei comigo que eu queria dar essa mesma chance para as pessoas que estão começando assim como eu. Então, eu, por ter feito faculdade de comunicação, até eu conhecia muita gente de design, de filmagem, de fotografia. E quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro EP, todas as coisas que foram lançadas deles, a gente lançou videoclipe, a gente lançou single, tinha capa, tinha um monte de coisa. Eu chamei essas pessoas, porque eu pensei, eu lembro que um amigo meu da faculdade, ele queria muito ser fotógrafo, mas ele não tinha portfólio ainda para virar fotógrafo. Eu falei, vamos fazer esse portfólio, você me ajuda com a minha capa, eu te ajudo sendo o seu modelo, né, sendo a sua Sim. foto. Então, hoje em dia, ele tem aí agora capas e fotos disponíveis no Spotify. E todas as minhas fotos foram ele que fez. Tenho 2 grandes amigos, assim, que me ajudaram muito, muito mesmo na parte dos videoclipes, porque eles eram de rádio e TV, eles eram de teatro. Ah, vocês me ajudam a filmar? O que, que eu preciso? Vamos fazer esse projeto? Vamos. Então, foi tudo uma colaboração, sabe? Eu achava que seria um caminho legal, ainda mais agora nesse começo, né, que é uma parte mais complicada da história, mas assim, eu sabia que se eu contratasse um fotógrafo, ok, a foto ia sair linda, ia sair uma foto maravilhosa, mas eu acho que aquela foto não ia significar tanto para ele quanto para aquela pessoa que precisava dessa foto, né? Sim, então total. é a mesma coisa pensando em mim, por exemplo, para uma gravadora pode ser que a minha música é só mais uma música naquele catálogo, mas para mim, para as pessoas que me acompanham, aquela música era especial. Então, eu queria dar essa oportunidade para as outras pessoas para a gente crescer todo mundo junto, sabe? Ter um planejamento, pensar tudo isso como artista, principalmente que está começando logo no primeiro EP e depois vindo com um projeto mais robusto, né, com músicas mais encorpadas, você demonstra muita maturidade na organização, no planejamento para lançar as suas coisas. Isso é um ponto assim muito bacana na sua carreira. Obrigado. Que bom que dá para perceber isso, assim, né? Porque tem um esforço, né? A intenção é essa mesmo. Mas já que a gente tocou na questão de música, suas músicas trazem um pouco das suas experiências, né? Você traz aí suas lições valiosas de vida, aquilo que você viu. Como que funciona o seu processo de criação? Você senta, pega o papel e começa a fazer a letra, ou você toca, pega um beat, trabalha em cima dele, como hoje é muito comum na indústria. Como que está sendo o seu processo de criação da música? Então, eu sempre, até o EP novo, que o EP novo tá sendo um pouco diferente, assim, tá sendo muito legal, porque eu decidi me desafiar em algumas coisas, mas assim, falando sobre o processo que geralmente acontece, eu sempre escrevia muito sobre o que eu tava vivendo. Então, eu tô vendo uma fase boa, eu escrevia sobre isso. Tô vendo uma fase complicada, eu escrevia sobre aquilo. Sei lá, tô gostando de alguém, eu escrevia também aquilo. Eu sempre ia baseado nas minhas vivências, né? Quando a gente começou a fazer o Cortex, o primeiro projeto, a gente se deparou com, assim, a gente assinou o contrato e veio a pandemia. Então, ali, eu fiquei um pouco até preocupado, porque eu tinha músicas escritas, a gente tinha uma ideia, essa ideia a gente precisou mudar por alguns fatores, assim, que envolviam a ideia, por exemplo, a gente queria lançar um EP e logo depois que a gente falou sobre esse EP, teve um outro artista que lançou um EP com o mesmo nome e a gente falou, meu Deus do céu, vamos voltar, vamos reanalisar e tal. E aí eu já até mencionei para você antes que eu não gosto de fazer coisa meio pela metade. Eu falei, já que a gente tem que voltar, a gente vai começar do zero. Eu não vou reciclar nada, eu vou começar do zero. Só que aí eu me vi ali naquele momento que eu não tinha vivências, porque eu estava dentro de casa, sem nada acontecendo na vida, todo mundo parado, todo mundo vivendo aquela angústia, né? E eu não tinha sobre o que falar, assim, eu não tinha muito para o que, né, mirar minhas composições. Então, quando a gente começou o processo, eu percebi que eu falei,
eu tenho que falar como eu me sinto, eu acho. Eu acho que a solução vai ser falar como eu sou, quem eu sou, o que eu penso, o que eu tô sentindo. Eu vou ter que olhar mais para dentro do que para fora agora. Então, quando a gente começou o projeto, é, eu tinha essa, eu acho que todo mundo que vai lançar a primeira música da vida, assim, né, o primeiro single, autoral e tal, a gente passa por um processo de, meu Deus, eu preciso, as pessoas têm que gostar dessa música, porque essa música meio que vai introduzir a gente. Então, assim, a gente tem que fazer o possível para essa música ser boa. Mas o que eu vou falar nessa música? Então, nesse processo todo, eu ficava me perguntando, como que eu vou me introduzir? Como que eu vou mostrar para as pessoas quem eu sou? Como que as pessoas vão se identificar comigo? E isso tudo surgiu, a partir disso surgiu as músicas. Então, esse processo do primeiro álbum, ele foi muito introspectivo. Era assim, meus pensamentos, meus sentimentos, o que eu quero passar para as pessoas, o que eu acho importante que as pessoas ouçam nas minhas músicas. E a partir dali, além de sentir um amadurecimento grande, eu acho que moldou ali um pouco a minha imagem também. Então, eu percebi que eu não quero fazer música só por fazer e falar coisas, sei lá, superficiais, né? Eu quero que as pessoas ouçam as músicas e falem, nossa, eu entendi o que você quis dizer, eu me identifiquei com essa situação que você passou, eu também sinto isso, eu também penso assim. Então, basicamente, começa comigo fazendo uma letra. Eu geralmente começo sempre com a letra, mas na minha cabeça eu já meio que tenho a sonoridade. Então, eu fico ali, eu escrevo a letra, eu gravo o áudiozinho para eu não esquecer, cantando aquilo que eu fiz. E aí eu vou montando. Chega uma hora que eu pego, em algumas músicas eu sentei no piano, que é o instrumento que eu mais toco, é o instrumento que eu tenho mais conhecimento, eu sentei no piano, transpus aquilo, montei a música. Em outros momentos eu levei a música só com a voz e com a ideia pro estúdio e junto com o produtor da gravadora, tudo, a gente fez a sonoridade juntos. Então, cada música tem uma identidade, cada música funciona de um jeito, mas eu acho que geralmente começa comigo escrevendo uma letra sobre algo que eu olhei e falei, eu preciso falar disso, eu quero falar disso, eu acho que as pessoas vão achar importante saber sobre isso. Aí eu sento, escrevo e de lá para frente a gente começa aí o processo. Só que aí, só pegando um pouquinho do gancho, no segundo projeto eu olhei e falei, tá, agora eu quero fazer uma coisa diferente porque eu não quero repetir a mesma fórmula. Então eu olhei e falei assim, no segundo eu vou me desafiar e eu vou escrever baseado em outras pessoas. Então, assim, Esse segundo é o segundo EP que vai sair agora em 2023. Esse segundo é o que vai sair em 2023. No segundo eu olhei e falei, eu não quero que a história, a narrativa seja sobre mim, eu uso a minha vida como base, mas eu quero que seja uma narrativa sobre os outros, sobre uma coisa mais ampla. E muitas das músicas a gente começou com a melodia e depois eu vim com a letra, porque eu falei assim, vamos criar primeiro essa sonoridade para depois eu encaixar o que eu quero, sabe? E você tocou em letra. Como que você faz? Você compõe primeiro e você transcreve essa história em português, depois você põe no inglês, porque você tem músicas em inglês também. Sim. Eu, na verdade, acho muito mais fácil escrever em inglês do que em português, para falar a verdade. Assim. Eu acho que até tem a ver com o fato que a gente consome muito essa língua no nosso dia a dia. Assim, né? E quando eu comecei a composição do primeiro projeto, eu estava morando fora, eu morava nos Estados Unidos. Então, tudo ali me influenciou muito a escrever em inglês, eu achava mais fácil. Se eu estou escrevendo em inglês, eu escrevo em inglês, eu não transponho nada, eu penso no idioma. Se eu estou escrevendo em português, eu faço a mesma coisa, eu penso no idioma. A mesma fórmula para Invisible Scares, para rap, você usou a mesma técnica. Aí, sente emoção no idioma, vivencia aquilo na atmosfera geral para transpor de forma mais honesta possível. Sim, porque eu realmente queria falar com todo mundo que eu podia. Então eu pensei, eu não quero deixar de fora o português, eu não quero deixar de fora o fato de que eu sou do Brasil, né? É o país que eu nasci, eu sou brasileiro, eu quero que exista um trabalho em português, mas eu também quero falar com outras pessoas. Eu quero que essas músicas cheguem em quem tiver que chegar. E aí a forma que a gente achou de fazer isso é usar uma língua que nem o inglês, que é mais universal, né? Elas todas vieram ali desse mesmo momento, mas elas foram escritas com essa proposta, assim. Às vezes se inspira ali um pouco na Shakira, já faz inglês, espanhol e um francesinho de vez em quando. Não tá muito comum isso, até porque o mercado mudou muito. A forma de consumir música hoje mudou muito. Então, música hoje não é só mais
o CD, a mídia física ou o clipe na MTV, né? Ele hoje é aquilo que está no dia a dia da pessoa quase que 24 horas por dia. A gente vê o Spotify, o Rewards aí com as lembranças dos streams das pessoas, você fica, meu Deus, a música de um artista que tem, sei lá, 4 milhões de streamings, que eu já acho que é bastante. Ela tocou em 180 países, como assim? Então, não tem limite mais, né? A música, o idioma. Então, isso é uma coisa muito fantástica. Do seu EP Cortex, você tem ali 3 músicas em inglês e uma em português. E essa música tem uma participação do Gael. Como que surgiu essa colaboração de vocês? Então, quando a gente foi fazer 23 peças, que é assim em português que tem um projeto, na verdade, assim, a nossa gravadora, ele também é da minha gravadora, ele tem um projeto solo dele, ele também é um artista da Angorá. E a gente tinha, às vezes, sessões de composição que a própria gravadora ela promove para os artistas se conhecerem e fazerem parcerias. Então, assim, eles falam assim, a gente vai abrir uma sessão de composição, sei lá, quinta-feira, 7 da noite, quem quiser entra lá. E dessas sessões, a gente foi se conhecendo e músicas foram surgindo. Não foi a primeira música que a gente trabalhou. Eu trabalhei em outras que eu acho que foram usadas até por outras pessoas, não foi usada por mim, assim. Mas a ideia era que a gente achasse parceiros e achasse, né, pessoas que a gente tivesse afinidade no meio e a gente compôsse juntos coisas que poderiam virar aí, né, grande sucesso, que a gente nunca sabe, né? E dessas sessões de composição, eu sempre achei bem interessante a forma que o Gael compunha, e como eu falei para você, eu sempre tive mais facilidade em fazer em inglês, mas ele tinha uma facilidade maior em fazer em português. E aí quando eu falei, pô, eu vou fazer uma música em português, eu quero chamar alguém que eu sei que vai entender a minha proposta e vai olhar e falar, não, vamos fazer isso e vamos, sabe, tipo, vou olhar essa ideia e vou, às vezes, até dar sugestões que vai fazer a ideia crescer, né? Aí eu chamei ele, falei, Gael, eu queria fazer uma música, tal, não sei o quê, e a música chamava 23, antes não era 23 peças, era 23, e eu falei, chama 23 porque tudo que eu passei nesse EP eu tinha 23 anos, então ela meio que vai fechar o EP e tal, não sei o quê. Aí conversando sobre isso, ele falou, nossa, eu nasci dia 23. Uau! E aí eu falei, não sabia, foi uma surpresa, assim, né? Tipo, como assim, né? Aí ele, não, eu nasci dia 23 de maio e tal, não sei o quê, então o número 23 é bem especial pra mim. Aí eu falei, bom, então tá decidido, a gente vai fazer. Só que aí eu já achei que se eu fizesse uma música chamada 23 ia ser muito sobre mim, ia ser muito limitante a uma idade específica. Então a gente pegou e falou assim, vamos usar o número 23 de uma forma mais metafórica. Aí a gente começou a escrever e a gente chegou na conclusão de que a gente sempre tem como evoluir na nossa vida, a gente tem como aprender mais, a gente tem como olhar para trás, se orgulhar do que a gente fez e entender que hoje a gente é a melhor versão que a gente tem da gente. Então a gente falou, então a gente é sempre um quebra-cabeça em construção. E aí a gente usou 23 peças, que eram as peças que eu tinha montado, né? Porque eu só tinha 23 anos na época. Então, 23 pecinhas que eu montei. Ele gostava do número 23 porque tinha um outro significado para ele. Então, surgiu essa brincadeira e surgiu a composição. Foi muito legal fazer essa música. E acabou que as peças se encaixaram. Pois é, acabou que a peça principal que eu precisava que acontecesse deu super certo. Você trabalha uma estética muito legal, porque é a estética da geração Z, que a galera consome mesmo, que é trabalhar a criatividade, é uma coisa mais fora do padrão, ou seja, colagens, retoques. Como que surge essa inspiração para o seu projeto visual, para suas artes do álbum, para os lançamentos dos clipes? Como que você faz essa pesquisa, essa inspiração? Eu acho que o projeto que me fala, na verdade, assim, quando eu comecei a fazer esse projeto, eu ouvia muita cor. Era uma coisa meio que eu imaginava as músicas com cores. Então, quando eu fiz Rap, que foi a primeira de todas, a Rap ela tinha uma mensagem um pouco, se você analisar a letra, ela tem uma mensagem um pouco triste de uma pessoa que quer voltar a ser feliz, mas ela tinha uma batida animada. Ela tinha uma batida teoricamente assim bem música pop, feliz para ficar triste. E aí eu olhava e falava, tá, então a tristeza para mim é azul, mas a felicidade é amarela, porque é o sol, é a luz, é a alegria. Então aí, quando eu fiz Rap, eu usei azul e amarelo. E aí depois eu fui fazer Invisible Scars e eu falava, pô, ela é uma música um pouco mais pesada, assim, ela tem uma coisa mais triste, então ela é mais escura. Então eu sempre via cores, né? E aí quando a gente foi juntar tudo isso, eu falei, eu acho que esse álbum ele é colorido, porque cada música tem uma cor, cada música tem ali a sua identidade. Então aí a gente começou a perceber isso e eu comecei a brincar com essa ideia de tipo assim, como que foi o processo? Eu comecei a perceber que eu usava muito post-it na minha vida, por isso que eu e aí eu falei, pô, eu vou colocar post-its nas capas, eu vou colocar essas coisas assim meio colagens e vou brincar com essa ideia. Então na capa de Rap tem post-it porque eu tava escrevendo, eu tava na pandemia, tava em casa e usava post-it para me organizar.
Invisible Scars tem um pedaço que eu falo sobre band-aids azuis, que foi uma metáfora que eu usei. E aí eu falei, eu vou colocar um band-aid na capa. Elas foram surgindo, assim, por causa, acho que, da música mesmo, sabe? Mas foi o projeto que me levou, assim. Eu não tinha noção de que ia ser colorido, de que ia ser colagem. Eu acho que foi a exploração mesmo, de olhar e falar, não, esse projeto, eu acho que ele pede isso, sabe? A música que me falou, assim. Uma curiosidade sobre a capa de Cortex. Foi uma foto que foi digitalizada ou você foi ilustrado diretamente? Não, eu fui ilustrado. Ah, que legal. Eu chamei um amigo meu, um amigo que é, assim, eu já conheço ele, mas a gente nunca se viu presencialmente, mas ele é Tá um bom. amigo da internet, assim. E a gente sempre era fã das mesmas pessoas, a gente gostava das mesmas músicas, então a gente se tinha nas redes sociais. Eu sempre gostei muito da ilustração dele, o Matias, o nome dele, né? E aí eu falei, pô, baseado naquilo até que eu te falei que eu queria pessoas ali que entendessem a minha proposta inicial e que valorizassem essa ideia, eu chamei ele. E aí eu tirei a foto, a gente mandou para ele o portfóliozinho de fotos. A gente escolheu a foto principal e ele falou, não, agora eu ilustro. E aí de lá ele ilustrou e foi... Eu achei que a capa ficou muito boa. Ficou linda, ficou linda. Eu fiquei encantado com a capa. É jovial, é séria, tem as referências da música com as pecinhas. É muito incrível como o seu trabalho está sendo muito bem pensado. Eu acho que esse foi um dos pontos que mais encantou a gente do Cansei de Ser Pop, quando parou para olhar assim, falou, cara, nossa, olha que legal esse projeto. Ele está chegando muito bem estruturado, é o primeiro trabalho. Parece que essa pessoa está na indústria há anos, trabalhando, lançando vários projetos. Eu acredito muito, Rafa, que as músicas, elas não representam só uma coisa. A mesma música que às vezes eu escuto quando eu tô triste, eu posso escutar quando eu tô feliz, e a música que fala sobre um relacionamento que acabou, que é muito sofrido, que é muito triste, ao mesmo tempo ela pode te dar esperança de que o amor existe, de que vai valer a pena superar essa parte, sofrer o luto. Então, eu vou te dar uma informação e eu queria que você me dissesse uma das músicas do seu EP que se encaixa nessa situação. Ok? Ok. Bora lá. Então, uma música para ter esperança que a vida vale a pena. 23 peças. Uma música para ficar de madrugada dando aquele streaming olhando pro teto na insônia. Overthinking. Uma música para superar todos os traumas. Invisible Scars. Acho que essa eu fracassei na pegadinha. Aquela música que vale a pena ouvir, aquela música que vale a pena ouvir sempre que aquela energia vai baixando e que você precisa dar um up, assim. Happy. E é isso. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu não tenho nem como agradecer. Eu só te desejo muito, muito sucesso. Quero convidar o pessoal do CSP, quem estiver assistindo, escutem o EP Cortex, tá disponível em todas as plataformas. Tem na Deezer, tem no Spotify, tem vídeo no YouTube também, não tem? Eu vi no YouTube material. Tem. A gente fez 2 videoclipes, então tem o videoclipe de rap de Invisible Scars disponível no meu canal do YouTube. E eles contam uma mesma história, eles são uma continuação um do outro, então é bem legal porque os dois se conversam, assim. E o álbum realmente está em todas as plataformas de música, está em todos os aplicativos, tem no YouTube também. Eu sempre coloco coisas lá nas redes sociais, em todas as minhas redes, Twitter, Instagram, TikTok, enfim. Então a gente está em tudo quanto é lugar aí, tentando conhecer as pessoas e gerar conexões, porque eu acho que a música é isso, assim, né? Mas eu queria te agradecer de verdade pela oportunidade, porque foi incrível, foi uma entrevista maravilhosa. Logo que eu sair daqui, já vou postar lá, gente, fiz entrevista com o Cansei de Ser Pop. Mas parabéns, de verdade, pelo trabalho de vocês. Assim, o portal de vocês é maravilhoso e eu acho que essa oportunidade que vocês dão para quem está começando, assim, que eu tenho certeza que eu não sou o único já que falou com vocês, vale muito, assim, pra gente, é muito significativo. Então, obrigado mesmo por isso. Eu que agradeço, não só você, mas como todos os artistas que estão aí em gravadoras independentes, em grandes selos, em grandes distribuidoras. Eu agradeço muito quem tem a coragem que você está tendo de se expor, porque a arte é muito disso, é de se expor, é de abrir o coração e falar, olha, é assim que eu me sinto. E a música, sobretudo, ela gera essa conexão com as pessoas, porque é sobre identificação. Quando eu escutei 23 peças, eu fiquei, meu Deus, isso é muito parecido com o que eu vivi, mesmo tendo 7 anos a mais que quem escreveu. Porque são situações muito atemporais. Então, muito sucesso para você, Rafa. Muito obrigado. Cansei de Ser Pop, Cristais do Pop. Streame na Lenda e assistam o clipe. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado por quem está assistindo. Beijo. Foi isso, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Já não esqueçam de deixar o seu like, curtir, comentar, seguir o Cansei de Ser Pop, inscreva-se no canal, isso é muito importante, ajuda a gente a crescer e levar essa mensagem e espalhar mais mensagens do pop pelo mundo. Um beijo e até a próxima.